O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galerinha! Tudo bem? Meu nome é Lucas, sou professor do primeiro ano da Rede Municipal de Piracicaba e hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. A nossa aula de hoje vamos falar sobre fatos fundamentais da adição. O que seria isso, hein? Vamos descobrir. Olha lá! Antes da gente começar a nossa aula, nós vamos fazer os nossos combinados da aula, né? Quais são os nossos combinados da aula? Vocês acabaram de acordar, então vamos se espreguiçar, bocejar e vamos para os nossos combinados da aula. Primeira coisa, lavar o rosto, né? Quando a gente joga a aguinha no rosto, a gente desperta, a gente acorda. Quando a gente está despertado, a gente consegue se concentrar melhor, né? Prestar mais atenção. Nosso segundo combinado. Lugar silencioso, né? Peça para a mamãe, para o papai ou para o responsável, o adulto que fica com você, para que prepare ali para vocês um lugar silencioso, que vocês consigam prestar atenção, me escutar, tá bom? E se concentrar melhor, né? Nosso terceiro combinado é a respiração. Nós respirarmos, porque quando a gente respira, a gente, né, se relaxa, se acalma e consegue se concentrar também. Então vamos fazer aquela respiração de cheirar a florzinha e assoprar a velinha. Aí a gente consegue se concentrar melhor, tá vendo? E peça ajuda para um adulto, né? Que ele fique do seu lado, te orientando, te ajudando no que for preciso. Tá bom? Então vamos começar a nossa aula? Olha aqui quem está aqui, nosso amigo Nilo. Ele acompanha nossas aulas, ele é uma criança também de 6 anos de idade, ele também está no primeiro ano do ensino fundamental e ele adora matemática. Ele quer aprender junto com vocês. Ele está aqui todo animado me olhando. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer com o Nilo hoje. Antes de começar as aulas, olha aí, a gente tem os nossos números dançantes, né? O 1 e o 4, porque é a nossa aula de matemática. Então, antes de começar a aula, a gente sempre começa com um exercício, né? É um exercício para a gente não esquecer os numerais. Vamos lá, vamos contar os números de 1 a 10? Então vamos junto com o Pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha lá, esses são os números, olha o formato deles, né, para que vocês não se esqueçam, tá bom? É sempre importante a gente fazer essa contagem antes da gente começar a nossa aula. E aí, conforme for passando os dias, vocês vão aumentando esses números, né? Hoje vocês contaram de 1 a 10, aí na próxima semana vocês começam contando de 1 a 20 e assim vão aumentando, né? Para que a gente consiga colocar na nossa cabecinha a sequência numérica, a sequência dos números, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Você sabe o que é adição? Então olha lá. O que é adição, hein? O Nilo está aqui também pensando na cabecinha dele. O que é adição? O que será que é adição? Tenho certeza que vocês já ouviram falar essa palavrinha. Adição é quando acrescentamos. Então, adição é quando acrescentamos alguma coisa em outra coisa. Por exemplo, eu tenho aqui uma maçã. E aí eu acrescento outra maçã, então ficaram 2 maçãs. Aumentou o número, né? Porque eu acrescentei, eu adicionei. Então é quando adicionamos. Olha lá, adição. Adicionamos. Eu tinha uma maçã e eu adicionei outra maçã. Daí ficaram 2 maçãs. Aumentou o número de maçãs, porque eu adicionei. Olha lá. Quando juntamos, então quando acrescentamos, adicionamos, quando juntamos, então tinha uma maçã, eu acrescentei, eu adicionei outra maçã, juntando as maçãs ficaram 2 maçãs. Então na adição, sempre quando vocês escutarem essa palavra, adição, vocês sempre pensem na cabecinha de vocês, é quando a gente
acrescenta alguma coisa, que daí vai aumentar o número daquela coisa. Entenderam? Vamos entender melhor. Por exemplo, olha aí um exemplo. Uma maçã, igual o Pro tá falando, olha que maçã bonita, né? Deu até vontade de comer. Uma maçã que é muito saudável, mas a adição, ela sempre é feita por esse sinalzinho aí, ó, o sinalzinho de mais, de adição, de soma. Então lá, eu tenho uma maçã mais outra maçã, tá vendo que eu acrescentei uma maçã, eu adicionei, juntei essas maçãs? Então olha lá, mais outra maçã. Então lembra que no começo, ó, eu tinha uma única maçã. E aí o que eu fiz? Eu adicionei outra maçã. Olha lá, aumentou o número de maçãs, né? E aí olha lá, eu adicionei uma outra maçã. Aumentou de novo o número de maçãs. Então toda vez que eu vou adicionando mais um, né, vai aumentando o número que eu já tinha. Então olha lá, se eu acrescentar sempre mais uma maçã, a quantidade de maçãs sempre aumentarão. Então, a quantidade de maçãs elas sempre ficarão maiores, porque eu sempre vou acrescentando. Então, quando eu acrescento, eu aumento a quantidade, né? Então, quando acrescemos um número, né? Quando eu acrescento um número, ele sempre aumentará. Então, quando eu tenho um número e eu acrescento outro, ele sempre aumentará. Por exemplo, eu tenho o número 1, aqui ó, com o meu dedinho, 1. Se eu acrescentar mais um, ó, aumentou, não é mais um, vira 2. Tá vendo? Quando eu acresço um número, ele aumenta. 3, tá vendo? Eu acrescentei mais um número, ele também aumentou. Tá vendo? 1, quando eu acresço, fica 2, porque eu acrescentei mais um número. Se eu acrescentar mais um no 2, fica 3. Tá vendo como que é importante vocês sempre fazerem aquele exercício que o Pro falou no começo da aula, de fazer a contagem dos números, a sequência, porque daí a gente fica bem fresquinho aqui na nossa cabeça. Olha lá, se eu acrescentar mais um número aqui, 4, tá vendo? Tá aumentando a quantidade. Por quê? Porque eu estou acrescentando um número. 5, 6, 7, tá vendo? Eu estou acrescentando um número. Eu estou sempre acrescentando um número. 8, se eu acrescento mais um número. 9, se eu acrescento mais um número. 10, tá vendo? Então, sempre quando eu acrescento o número, ele sempre aumenta. Isso é um fato fundamental da adição. Para a gente resolver, né, pensar em adição, a gente sempre pensa nisso, que toda vez que acrescentamos um número, ele sempre aumenta. Isso é um fato fundamental da adição. Por exemplo, então vamos lá, nos nossos jogos, né? O Nilo está aqui vibrando porque ele adora essa parte, né? As partes dos exemplos, dos jogos. Olha lá, eu tenho 2 dados, né? Finge que vocês estão brincando de dados em casa. Quem tiver um dado pode pegar também, que fica mais fácil de visualizar. Então, olha lá, o nosso primeiro dadinho. Quantos números tem aí no nosso primeiro dado? Quando vocês estão brincando de dado, de algum jogo com o papai, com a mamãe, qual que vocês jogam o dado? Qual que é o número que apareceu aí no primeiro dado? 4. 4. Olha lá, o primeiro dadinho ele tem 4. Então, imagina que vocês jogaram um dado e saiu o número 4. E aí no jogo está pedindo para que vocês joguem outro dado. E aí vocês jogaram de novo e saiu o número 1. Então guarda lá na cabecinha. A primeira vez que vocês jogaram o dado, saiu o número 4. Aí a segunda vez que vocês jogaram o dado, saiu o número 1. E nesse jogo, ele está pedindo para juntar esses dois. Lembra que o Pro falou lá no começo que na adição nós juntamos, nós reunimos? Então ele está pedindo para juntar esses dois dados para ver quanto que fica. Então imagina que vocês estão jogando um jogo de tabuleiro e vocês precisam jogar os dados para que vocês avancem as casinhas. Então quantas casinhas vocês teriam que avançar se a gente juntar esses dois dados? Então olha lá, se no primeiro saiu 4 e no segundo saiu 1, olha lá, 4 mais, né, que é o símbolo da adição, 1 é igual a 5. Por quê? Eu tinha 4, né, que saiu no dado, e depois eu joguei o dado de novo e saiu 1. Então, se eu tinha 4 e eu acrescentei 1, olha lá, aumentou a quantidade e eu fiquei com 5. 4 mais 1
5. Entenderam? Vamos deixar mais fácil? Olha lá, tô lá brincando com o papai, com a mamãe, né, com os meus amigos, e aí joguei o dado, saiu o número 1. Olha lá, saiu o número 1 no dado. E aí eu tenho que jogar o dado de novo. Aí saiu lá o número 3. Olha lá, 1, 2, 3. Então, se eu juntar isso, se eu reunir isso, quanto será que eu vou ficar o total, né? 1 do primeiro dado, mais, que é o símbolo da adição, da soma, 3. Então, lá, 1 mais 3 dá 4. Por quê? Porque eu acrescentei números ao que já tinha. Então, se eu tinha 1 e aí eu acrescentei mais 3, eu fiquei com 4. Vamos ver lá nos dedinhos? 1. Acrescentei mais 3. 2, 3. Olha quanto que eu fiquei. 4. Gente, lembrando que vocês podem fazer as contagens com o que vocês tiverem em casa. Se tiver feijõezinhos em casa, pode usar. Se tiver papeizinhos, pode usar. Lápis. Tá vendo? Eu sempre consigo acrescentar com qualquer material que eu tenho em casa, né? Que eu consigo colocar na mão. É até mais fácil de entender. Vamos para a parte do desafio, vamos ver se vocês estão preparados, se vocês entenderam essa aula, se vocês prestaram atenção. Então, olha lá, vamos jogar com o Nilo? Ele está aqui todo animado, porque ele adora que chegue essa parte, né, Nilo? Está todo animado, olha o sorrisão dele. Vamos jogar com o Nilo? Então, olha lá, olha o nosso textinho. Nilo quer ver quem consegue acertar o número que ele está pensando. Vamos lá? É assim o jogo. O Nilo pensa em um número, acrescenta 1 e diz o número que ele obteve. Vocês devem descobrir o número que ele pensou. Por exemplo, se ele disser 5, número 5, vocês devem dizer o número que, ao ser acrescentado 1, resulta em 5. Por exemplo, a resposta é o número 4. Então é assim, ó, eu vou explicar para vocês. O jogo com o Nilo funciona assim. O Nilo vai pensar em um número, certo? Só que ele não vai poder falar o número que ele está pensando. Só que ele vai dar dicas para vocês. E a dica que ele vai dar para vocês é: se eu pensei num número, se eu acrescento mais 1 neste número que eu pensei, ele dá 5, o resultado fica 5. Então, qual o número que eu pensei? Então, vamos lá, vamos pensar. Qual número será que o Nilo está pensando? Ele está pensando em um número. E se eu adiciono mais 1, fica 5. Que número será que ele está pensando? Então, a resposta é 4. Porque se eu tenho 4 e adiciono mais 1, fica 5. Entenderam? É um jogo bem legal. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer em casa. Olha lá. Nilo pensou em um número. Então, Nilo está lá, todo tranquilão, pensando em um número. Olha lá. Agora, ele acrescentou mais 1. Então, ele pensou no número, deixou lá na cabecinha dele o número. E aí, ele acrescentou mais 1 nesse número que ele pensou. E o resultado deu 11. Poxa vida, hein, Nilo? Qual o número que você pensou? Ele pensou no número, deixou aqui na cabecinha dele. E se ele acrescentar mais 1, ou seja, se ele adicionar mais 1 a esse número, fica 11. Então, que número será que se a gente coloca mais 1, fica 11? Que número será, hein? Em que número que ele pensou? Deixar vocês pensarem aí, ó. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vão pensando. Um número que se ele adiciona mais 1, fica 11, hein? Vamos ver o resultado? Falem aí, ó, pro adulto que está perto de vocês. Falem em voz alta. Que número vocês acham que é? Não tem problema errar. A gente está aqui para aprender, né? A resposta é 10. Quem falou 10? Olha lá, a resposta é 10. Por quê? Lembra que o Nilo tem que pensar em um número? E aí, se ele acrescenta mais 1, o resultado era 11? Então, é o 10. A resposta, o número que ele pensou é o 10. Porque se eu acrescento mais 1 ao 10, fica 11. Né? Foi isso, Nilo? Olha lá, ele balançando a cabecinha. Mesmo. Então, agora que vocês estão craques, vamos ver o segundo desafio. Nilo pensou em um número. Agora ele acrescentou mais 1 a esse número que ele pensou. E o resultado foi 9. Em que número que ele pensou? Então, olha lá, que número será que o Nilo pensou
Se ele acrescenta mais um, o resultado é 9. Que número será que é? Vamos ver? Falem aí em voz alta, para ver se vocês vão acertar. Que número que o Nilo pensou? Se ele acrescenta mais um, o resultado dá 9. Então, coloca lá na cabecinha de vocês um número. Se eu coloco mais um, dá 9. Qual será que é? A resposta é 8. Porque se eu tenho o 8 e acrescento mais um, eu fico com o resultado 9. Né? É isso, Nilo? Olha lá. Vamos lá. Mais 2. Aí agora o Pro vai deixar vocês fazerem. Prestem bem atenção. Nilo pensou em um número. Olha, hoje ele só está pensando em números, hein? Agora ele acrescentou mais um. E o resultado foi 4. Em que número que ele pensou? Então pensem lá. O número que o Nilo pensou, que se ele acrescenta mais um, o resultado dá 4. Qual será que é, hein, Nilo? Fala pra galerinha. A resposta é 3. Foi 3 que você pensou? 3. Por quê? Se eu tenho 3 e acrescento mais um, fico com 4. Né? 4. Vamos por último, então, para ver se vocês conseguiram entender. Nilo pensou em um número, agora ele acrescentou mais um. O resultado deu 7. Que número que ele pensou? Que número que você pensou, hein, Nilo? O resultado dá 7 se você acrescentar mais um. Vamos ver? A resposta é 6. Então, o Nilo pensou no número 6, porque se acrescenta mais um, fica 7. Então, essa é a nossa adição. Eu acrescento, eu adiciono, eu junto, né? E vejo qual que é o resultado. Então, para finalizar a nossa aula, que está acabando, né? E o Nilo gostou tanto da nossa aula de hoje, está acabando. Então, para finalizar, vamos finalizar com uma situação-problema. Uma situação-problema é uma situação que vocês terão que resolver um problema. Essa situação tem um problema a ser resolvido. Então, vamos ver qual que é essa situação-problema. Não é com o Nilo agora, é com o amigo do Nilo, o Caio. O Caio está organizando seu material escolar para quando retornar às aulas. Então, quando retornar às aulas todos os dias, ele já está organizando o material dele. Ele colocou 6 lápis e 3 borrachas em seu estojo. Então, ele está organizando o material dele e colocou 6 lápis e 3 borrachas em seu estojo. Quantos lápis e borrachas há no total no estojo de Caio? Então, olha, toda vez que a gente vai resolver um probleminha, né, uma situação, um problema, a gente tem que analisar as informações que essa situação está dando para a gente. Então, vamos lá. O Caio está organizando o seu material escolar, certo? Então, ele colocou 6 lápis no estojo dele. Coloca lá na cabecinha de vocês. 6 lápis. Depois ele colocou, ele acrescentou, ele adicionou ao seu estojo mais 3 borrachas. Então, olha lá, ele já tinha 6 lápis dentro do estojo dele. Aí ele acrescentou 3 borrachas. Olha lá. Aí vem a pergunta: quantos lápis e borracha há no total no estojo do Caio? Então, olha lá, o Pro colocou um desenho para que vocês possam contar. Então, pode ir lá na televisão, contar. Coloca o dedinho lá. Olha lá, tem um lápis amarelo, um vermelho, um verde. Aí depois tem um amarelo, vermelho, verde de novo. Tem 6 lápis. Vamos contar? 1, olha lá. Primeiro lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, nós vimos lá então que ele colocou, acrescentou, né, no estojo dele 6 lápis. Então, 6 lápis está lá no estojo. Só que depois ele acrescentou mais 3 borrachas. Ele adicionou mais 3 borrachas. Então, olha lá as borrachas. Olha lá as borrachinhas. 1, 2, 3. Então, esse é o estojo dele completo, com os lápis e com as borrachas. Ele tem 6 lápis e 3 borrachas, certo? Vamos lá. Aí está perguntando quantos lápis e borracha há no total do estojo do Caio. Então, se a gente contar o total é tudo que tem no estojo dele. Total.
tudo que tem no estojo dele. Então, se a gente juntar, lembra que na adição a gente junta tudo? Se a gente juntar os lápis e as borrachas e contar, quanto será que a gente tem no total? Então, podem ir aí na frente da TV, coloquem o dedinho se for necessário e contem quanto que há no total, juntando os lápis e juntando as borrachas. Quanto que há no total? Olha aí, se a gente contar. Vamos contar juntos? Então, olha lá. Vamos contar tudo, os lápis e as borrachas. A gente descobriu o total de materiais escolares que há no estojo do Caio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, no estojo do Caio, tem 9 materiais escolares, né? Tem 9, juntando tudo, os lápis e a borracha, há 9 materiais escolares dentro do estojo do Caio, né? Porque a gente juntou tudo, a gente contou tudo. Contamos os lápis e contamos as borrachas. Então, a resposta é 9, tá certo? Isso é uma situação, um problema. Isso ajuda a gente a pensar, a analisar a situação e responder, né? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, pessoal, sobre fatos fundamentais da adição. Olha aí, eu tenho o nosso personagem que vocês conhecem, né? Dando um beijo para vocês, falando que até a próxima. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham aprendido. E quando vocês forem fazer as atividades, lembrem dessa aula. Quando a gente for fazer atividades sobre adição, lembra lá da aula do professor Lucas, né? Que a adição eu acrescento, eu adiciono, eu junto, tá bom? Um beijo e até a próxima!